Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui novamente. Muito nos alegra estarmos aqui. Então, muito obrigado pelo convite e que Deus nos abençoe e fale conosco nessa noite. Queria convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 21. Evangelho segundo o nosso amado querido João. João capítulo 21. Eu gostaria de fazer essa leitura com você, mas antes de fazer, eu queria falar um pouco sobre esse tema que trago hoje para a nossa reflexão, sobre a graça de Deus. Confesso que desde muito pequeno eu ouvi e aprendi muito sobre a graça do Senhor, o que é a graça, o que a graça nos alcança. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça. E a graça se tornou uma palavra, às vezes, um pouco até usada de maneira um pouco equivocada. E muitas pessoas não entendem, têm dificuldade de entender o que é a graça. Muitos de nós temos dificuldade de entender que foi pago um preço, uma dívida que nós tínhamos. E há poucos dias lendo, e um autor dizia o seguinte: a graça é mais ou menos assim: bate palma na sua casa uma pessoa, essa pessoa é um cobrador de uma loja que você nunca viu, nunca entrou e não sabe nem aonde é a loja. E essa pessoa bate lá com uma nota sua, uma dívida sua, e você se assusta porque você não sabe nem onde que é a loja. E a dívida é muito alta e é quase impagável. Mas você, no seu coração, você está tranquilo, porque você nunca foi lá. E aquela dívida, ela é assinada por você. Antes mesmo de você achar que alguém falsificou a sua assinatura, esse cobrador diz assim: olha, mas fique tranquilo, apareceu uma pessoa lá na loja e pagou a sua dívida. Muito obrigado. E aquele cobrador foi embora. O autor vai dizer que muitos de nós não reconhecemos a dívida. Muitos de nós não sabemos que devemos, que temos uma dívida impagável. Muitos de nós não reconhecemos que nós devemos a nossa vida. E por isso que a graça muitas vezes ela não é entendida, porque é algo que eu não reconheço que foi pago. Quando cantamos eu sei que foi pago um alto preço, que preço é esse? Que dívida é essa? Eu não reconheço a dívida, então eu não tenho dívida. E a grande questão do Evangelho de Jesus, a primeira coisa, meu irmão e minha irmã, é reconhecermos que temos uma dívida. E ao reconhecer que temos uma dívida, fica fácil entender que alguém pagou ela. Porque sem reconhecer a dívida, não importa quem pagou, eu não tinha dívida. E hoje eu trago para você esse texto para nós pensarmos no aspecto de alguém que talvez, no final desta mensagem, eu e você saiamos daqui com a convicção: nós somos parecidos com essa pessoa. E o apóstolo Pedro é essa pessoa. E esse Pedro, que eu gostaria de ler com você, acontece alguns fatos em sua vida. Eu queria que você abrisse em João capítulo 21. Eu vou ler do versículo 1 ao 19. E que com muita atenção você possa também acompanhar. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E responderam: não. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo isto, vestiu-se a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a 90 metros da praia. Quando desembarcaram ali, viram uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão.
Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Lá estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. 12. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes quanto eu amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntara 3 vezes: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes como eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, tua palavra está aberta, lida. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor, revelar, iluminar os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem é esse homem? Quem é esse Pedro que viveu essa experiência? Um homem casado, um empresário de pesca, na prática judaica cristã da época, um homem que tinha um barco, era rico. Pedro tinha 3 barcos, então era um homem muito rico. Quem é esse homem? Revestido do poder de Deus. A Bíblia vai dizer que as orações de Pedro, os corações se derretiam. Quem é este homem? Símbolo da nossa humanidade, da nossa inconstância, cheio de conflitos, cheio de impetuosidade, cheio de fé. Pedro é o único homem fora Jesus que andou sobre as águas. Pedro é um homem que andou com Jesus, viu que os seus milagres. Mas Pedro era impetuoso, Pedro era afoito. E Pedro experimenta uma coisa que é muito dura, meus irmãos: o distanciamento de Jesus. O que Jesus fez na vida de Pedro, eu tenho certeza, vai fazer na minha e na sua vida nessa noite. Quando Jesus sobe no barco de Pedro pela primeira vez, usa aquele barco como púlpito. E Jesus se afasta da praia e começa a pregar. E disse para Pedro: Pedro, quem você é? Ele disse: eu sou pescador de peixes. Ele fala: a partir de hoje você é pescador de homens. Eu estou mudando a sua história, Pedro. E Jesus muda a história de Pedro. Pedro fica fascinado, Pedro fica entusiasmado. E certa vez Jesus disse: Pedro, eu sei quem você é, mas agora dizem quem eu sou. E Pedro diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro reconhece a majestade de Deus. É esse o Pedro. Esse Pedro que conheceu a Jesus, andou com Jesus. Mateus capítulo 16, verso 18 vai dizer: eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer contra ela. E é interessante que aqui, infelizmente, a teologia caminhou para um lado que Pedro não é a pedra de edificação da igreja. Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu és pedregulho, tu é pedaço de pedra, mas sobre mim, sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Jesus é a pedra que edifica a igreja. Pedro é o pedregulho, Pedro é o pedrisco, Pedro é aquele pequeno Cristo, porém cheio de falha. Pedro, depois de clamar, depois de pedir ao Senhor, depois de ser reconhecido como Filho de Deus, 5 versículos depois, no verso 23, Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Depois de viver a experiência de ser escolhido para andar com Jesus, Jesus diz para Pedro: arreda-te, Satanás. Que inconstância é essa? Que homem é esse que anda com Jesus?
Que homem é esse que caminha com ele? E apenas alguns versículos depois Jesus disse: arreda-te, Satanás. Pedro estava sendo usado pelo inimigo para impedir o sacrifício de Jesus na cruz. Mas aqui uma coisa nós aprendemos hoje pela manhã: Jesus expulsa Satanás e fica com Pedro. Jesus expulsa aquilo que não presta das nossas vidas, mas fica com o ser humano a qual Ele ama. Irmãos, Pedro não é a pedra que edifica a igreja, e Pedro também não é a pedra de tropeço. Pedro é um ser humano a qual Jesus amava muito. Na última ceia, no cenáculo, os discípulos diziam um para os outros: quem é maior? Quem pode ser maior? Quem vai ficar do lado direito? Quem ficar do lado esquerdo? Jesus vendo o pensamento dele, Jesus tira a túnica, tira a capa e começa a lavar os pés daqueles discípulos. E quando chega na vez de Pedro, Pedro fala: não, o meu pé o Senhor não lava. E Jesus disse: se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. E Pedro, muito impetuoso, diz: agora o Senhor vai ter que dar banho em tudo. Ele fala: Pedro, você não está entendendo. E Pedro, esse homem que dizia que ia morrer no lugar de Jesus, esse Pedro, e Jesus disse para ele: Pedro, meus discípulos, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. A Bíblia conta, irmãos, que naquela noite fria de Jerusalém, março daquele ano, frio naquele lugar, a cidade completamente tomada de pessoas que iam comemorar a Páscoa. Jerusalém tinha 70 mil habitantes, talvez um pouco maior que aqui. Naquela noite tinha 1 milhão de pessoas hospedadas, a cidade completamente tomada. Jesus parte o pão e disse: esse é o meu corpo que será entregue em favor de vocês, comam. Depois de comer, ele distribuiu o vinho e disse: esse é o vinho da nova aliança. E eles saem pelas ruas estreitas de Jerusalém, começam a subir o jardim do Getsemane. Jesus capitaneando 12 homens, num lugar estreito, aquele monte onde sobe um de cada vez. E o último da fila era Judas. E Judas o fica para negociar a sua traição. E Jesus anda a certa altura, e quando chega a certa altura, Jesus dispensa os outros 8 discípulos e fica com Pedro, Tiago e João. E caminha mais 150 metros e chega e fala: meninos, eu preciso que vocês orem por mim. E Jesus vai orar, e a oração de Jesus é terrivelmente dolorida. Você não vai ver Jesus chorar na cruz, você não vai ver Jesus sofrer espiritualmente na cruz, mas você vai ver no jardim de Getsemane, que ele diz: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E esse cálice não é o cálice da cruz, não é o cálice da dor, é o cálice da vergonha. E os gregos antigos diziam o seguinte, que é Jesus, se possível, Jesus dizia: Pai, não vire as costas para mim, porque eu sei que se eu morrer na cruz, o pecado da humanidade vai vir em mim, o Senhor virá as costas para mim. Se possível, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia diz que ele começa a suar sangue. Ele volta, Pedro e Tiago e João dormindo. Vocês não podem, pelo menos durante 1 hora, orar comigo? Pedro dorme, o sono é maior. A Bíblia vai trazer que a 4ª vigília da noite, às 3 horas da manhã, aquela montanha, aquele jardim do Getsemane, queridos, sobem 400 soldados, com tocha e espada, tocha de fogo e espada, capitaneado por Judas. Judas chega e o beija, e Pedro, impetuoso como sempre foi, arranca a espada e arranca a orelha de Malcom. E Jesus: não, Pedro, você não vai impedir o milagre. E Jesus, antes de ser crucificado, faz o último milagre: curar a orelha de Malcom. E Jesus cura aquela orelha, e Pedro ali olhando, e Jesus é preso e é levado ao sinédrio. E Pedro vai de longe, olhando. Por volta das 4 horas da manhã, quando chega lá, ele vai para o pátio do templo. Lembra-se que está frio, faz-se uma fogueira. Pedro e alguns homens em volta dessa fogueira. Chega uma funcionária do cenáculo e diz assim: eu já te vi andando com ele. E Pedro fala: não, eu nunca vi esse homem. Pedro fica esperto, sai. A Bíblia diz que ele vai para o alpendre, para um lugar afastado. E de repente aparece outro funcionário da casa e diz: eu já te vi andar com aquele homem que está sendo interrogado lá dentro. E Pedro fala: não, eu nunca vi esse homem.
E começa a querer amanhecer o dia, 5 da manhã, e mais um funcionário chega para Pedro e fala: você fala igual ele, você tem um sotaque dele. E a Bíblia diz, as Bíblias antigas trazem, e Pedro blasfema contra aquelas pessoas, dizendo: eu nunca vi este homem. Pedro grita, e a Bíblia trata que os olhos de Jesus, lá dentro, em algum lugar que dava acesso ao pátio, os olhos de Jesus cruzam com o de Pedro. E o galo canta. E aquele olhar fez com que Pedro sumisse do mapa. Às 9 da manhã, Jesus é levado, condenado, crucificado. Um ser humano normal aguentaria talvez de 15 a 20 minutos. Jesus agoniza por 6 horas. E às 3 horas da tarde, um pouco antes de morrer, e ele grita, e ele brada em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que viraste as costas para mim? Por que me desamparastes? Aonde estava Pedro? Sumiu. Às 3 horas da tarde, aquele dia, Jesus inspira, morre. Aquele dia vira noite. Justamente ao contrário do que acontece na noite de Natal, quando a estrela de Davi cruza os céus e a noite vira dia, do nascimento do Messias. Na morte dele, o dia vira noite. Começa a chover, todos os homens saem, fica sua mãe Maria ali embaixo, sem condições humanas de pegar o corpo de Jesus. A tarde começa a findar. Por uma prática judaica cristã, o sábado começa. Não era permitido mexer com mortos mais. José de Arimateia e Nicodemos chegam, homens ricos, e oferece para ela. José de Arimateia diz: eu tenho um sepulcro da minha família, vamos colocá-lo lá, deixá-lo lá, e domingo, quando acabar o Shabá, ou sábado, vocês preparam um corpo para o velório. E Maria aceita aquele pedido. José de Arimateia e Nicodemos recolhem o corpo de Jesus, e cadê Pedro? Leva para o sepulcro. Ele é colocado lá para ser preparado no domingo. No sábado, que é o sábado do descanso, cadê Pedro? No domingo pela manhã, as Marias vão até o sepulcro para preparar o corpo. E ao chegarem lá, a pedra está removida. Aquele anjo, aquele jardineiro diz: a quem vocês procuram não está mais aqui. Vão e contem para os discípulos. Mas acontece algo incrível aqui, meus irmãos. Marcos, se você puder pôr, Gabriel, Marcos 16, 7. Olha o que acontece, irmãos. Mas ide, dizeis aos discípulos e a Pedro. A pergunta que eu te faço, meu irmão: por que a Pedro? Pedro não era discípulo? É a mesma coisa de uma mãe que tem vários filhos e manda chamar os filhos, fala: chama meus filhos e mais o fulano. Pedro nesse momento já não se sentia mais discípulo de Jesus. Nesse momento Pedro já não faz mais parte. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, para que vá diante de vós para a Galileia. A notícia chega, João é mais novo, sai correndo. Pedro é mais afoito, chega primeiro no sepulcro, vê que está vazio, e a notícia é que eles vão para a Galileia. E eles partem naquele domingo pela manhã para a Galileia, 117 quilômetros a pé. Chegam no final do dia na Galileia, na praia, olham para o lado e para o outro. Cadê Jesus? Jesus não está. Sabe o que Pedro diz, que é o texto original que lemos? Vamos pescar. Acabou. Acabou o ministério. Vamos voltar a fazer o que fazíamos antes. Vamos voltar para a nossa profissão. E você sabe o que é mais incrível, meu irmão e minha irmã? Que os discípulos não rebateram. Foram com Pedro pescar. Desistiram. Aqueles homens passam a madrugada pescando. Aqueles homens passam a noite toda. E quando amanhece o dia, eles estão voltando naquela manhã fria de segunda-feira, mais ou menos 150 metros, 100 metros da areia, eles veem a silhueta de um homem na areia,
e perguntam quem é, ninguém o reconhece. E aquele homem, irmãos, João 21, o texto original diz assim, 21:4, João capítulo 21. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou da praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. O versículo 5. E disse: filhos. Jesus chamou de filhos os homens que sumiram do mapa. Jesus chama de filho aqueles que não ajudaram a carregar a cruz no caminho do Gólgota. Jesus chama de filho aqueles que não foram recolher o seu corpo. Jesus chama de filho eu e você nessa noite. Filho. Vocês têm alguma coisa para comer? E aqueles homens sem reconhecer não têm. E aí Jesus disse: joga a rede para o lado direito. E eu fico a pensar, pescadores profissionais ouvindo a instrução de um estranho. Mas aqueles homens jogam a rede, pescam, e quando estão voltando, a Bíblia trata 90 metros da praia. João, o apóstolo amado, disse: Pedro, é Jesus, é o Senhor. E Pedro, afoito, impetuoso, porque continua sendo, se joga no mar frio e continua a nadar, chega na areia antes de todo mundo. E Jesus disse: tem alguma coisa para comer? E ele vai, ajuda a pegar os peixes, e traz os peixes, e volta daquela fogueira. Ah, meus irmãos, você pode ler o Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse, você vai encontrar apenas 2 vezes fogueira. Foi quando Pedro negou Jesus, no pátio do templo, e na reconciliação com Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós temos que levantar onde nós caímos. Se a tua queda foi com a família, é na família que você precisa levantar. Se a tua queda foi com alguém, é com esse alguém que você precisa pedir perdão. Não adianta recomeçar em outro lugar, sem você se levantar onde você foi derrubado por Satanás. E Pedro começa o processo de reconciliação de Pedro. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Lembra que Pedro negou 3 vezes? E Jesus faz a primeira pergunta, e aqui eu peço licença para você. A nossa língua portuguesa, ela falha nesse ponto, mas são 3 perguntas diferentes. E a primeira pergunta é: Pedro, tu me amas? E ele é bem categórico, Jesus. Simão, filho de João, tu me amas com amor ágape, com amor agapau? E no original grego, Pedro responde: não, Senhor, eu não te amo com amor ágape, eu te amo com amor filos, ou filéu, um amor de amigo. E pela segunda vez Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas com amor agapau? E Pedro responde: não, Senhor, eu te amo como amigo. E pela terceira vez Jesus inverte a pergunta. E Jesus diz assim: Simão, filho de João, tu me amas com amor filéus, de amigo? A Bíblia diz que Pedro se aborrece e diz assim: realmente, Senhor, eu não sou capaz de dar a vida pelo Senhor, como eu disse lá atrás. Eu te amo como amigo. E Jesus disse: vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. A reconciliação de Pedro é em cima de uma lealdade, é em cima de uma verdade, e é em cima daquilo que ele caiu. Ah, meus queridos, esse homem é transformado por Jesus. Quando eu leio a sua história, eu começo a imaginar quantos Pedros temos aqui nessa noite. Quantos de nós somos Pedros? Uma vez viemos aqui na frente, levantamos a mão. Alguns de nós foram mais ousados, foram batizados. Alguns de nós tomaram a ceia. Alguns de nós se dizem cristãos. Mas quando a vida acontece lá fora, temos atitudes de negar a Jesus. Uma dúvida que eu sempre tive: o que doeu mais em Jesus? A negação de Pedro ou a traição de Judas? E eu comecei a pensar, humanamente falando, com a minha visão humana, uma pessoa te trair, por mais que doa, é uma traição da pessoa para com você. É uma traição que te machuca, que te dói, que te fere.
Mas uma negação, irmãos, é algo muito terrível. É eu almoçar com você hoje, jantar com você, dormir com você, e amanhã eu te encontrar na rua, lá na Avenida Moura Andrade, e eu passar por você e não te cumprimentar, e alguém chegar e dizer: você conhece ele? Fala: nunca vi. A negação dói demais. A negação de Pedro doeu demais em Jesus. Pedro era alguém que andava muito próximo ao Mestre. Em todos os milagres você vai vendo Jesus retirando Pedro, Tiago e João. Hoje pela manhã aprendemos isso na ressurreição da filha de Lázaro. Pedro, Tiago e João. Esse Pedro é reconciliado com Jesus. Esse Pedro é transformado por ele. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, disse Jó. Muitos de nós conhecemos a Jesus de ouvir falar, até temos uma Bíblia em casa, mas a nossa experiência com Jesus está muito mais para o Pedro velho, para o Pedro que nega, para o Pedro que se afasta. Eu quero, irmãos, nessa noite trazer para você essa reflexão, que possamos ser Pedro sim, mas que possamos ser restaurados por Jesus essa noite, que possamos ser transformados pelo poder do Senhor Jesus. O mesmo Jesus que restaurou a vida de Pedro, Ele está aqui neste lugar. Ele quer te restaurar. Não importa o que você fez, não importa o quão mal você fez, Ele quer te restaurar. O seu passado pode ter sido podre, o seu passado pode ser terrivelmente complicado, mas eu quero declarar sobre a sua vida: seu futuro está intacto, em nome de Jesus. E Ele pode transformar, e Ele quer transformar você nessa noite. Não pense que a sua vida irá virar um mar de rosas. No dia 17 de julho do ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero, com 17 anos de idade, taca fogo em Roma, a maior cidade do mundo naquela ocasião, com 300 mil habitantes. Taca fogo em Roma. Nero sobe numa torre chamada Torre de Becenas e fica ali por 3 noites e 4 dias assistindo o fogo a consumir Roma. E aquele fogo acaba com quase toda a cidade. Quando Nero desce, depois dos 4 dias, os deputados e senadores e juízes estão embaixo e perguntam: imperador, e agora? O que a gente vai fazer? Quem foi que tacou fogo em Roma? Sendo ele. E ele pergunta: qual os bairros foram atingidos? E dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo, 4 não. Aí ele pergunta: quem mora nos 4 bairros? E os deputados disseram: são os cristãos. Quem são líderes dos cristãos? Pedro e Paulo. Prende-os. Paulo, por ser cidadão romano, tinha uma prerrogativa de escolher, de morrer sem sofrimento, é degolado, morre rapidamente. Pedro, por não ser cidadão romano, segundo a teologia, não a Bíblia, Pedro é crucificado. E alguns estudiosos dizem que na hora da sua crucificação, Pedro pede o seu último pedido: eu não quero morrer como meu Salvador, vire de cabeça para baixo, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E a palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 14 e 15: porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Pedro nos ensina nessa noite que podemos ser o que for, mas Jesus quer nos restaurar. Jesus quer nos transformar, mas que Jesus quer nos usar no seu evangelho. A última frase que Jesus disse para Pedro é: segue-me, siga-me, e se torna um grande homem de Deus, e se torne uma grande mulher do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar agora para nós orarmos ao Senhor. Eu queria te convidar para que nós pudéssemos baixar nossa cabeça e que você pudesse fazer essa autoexame de si mesmo. Que você pudesse falar com o Senhor agora, você e Ele.
na solitude. Não permita que nada te atrapalhe. Não permita que nada venha te atrapalhar. Pega o violão para mim, no pedestal. Se coloque diante do Senhor Jesus e fale: Pai, como cantamos aqui, Pai, estou aqui. Olhe para mim. Se eu tenho sido Pedro nesses dias, se eu tenho vivido uma vida de negação, se eu tenho vivido uma vida distante do Senhor, que eu possa ser reconciliado nessa noite, que eu possa ser transformado pelo poder que há no Teu nome, que eu possa ser encontrado, Deus. Pai, não permita, Deus, que saiamos daqui sem uma transformação. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei, ó Deus, que tenho meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes quão limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Me alegro em Tua vida, em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes quão limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Me alegro em Tua vida, em minha vida. Que bom é Tua vida em minha vida. Me alegro em Tua vida em minha vida. Senhor Deus, nessa noite onde o Senhor marcou o encontro com todos nós, o Senhor marcou o encontro com a Tua igreja neste lugar, e
nós nos colocamos como Pedro, pedregulho, pedriscos, diante do Senhor Jesus. Nos colocamos diante do Teu altar agora, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, ao irmos para casa, sejamos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, na nossa vida, nas nossas atitudes como cristãos, e que possamos tomar uma atitude ao Seu lado. Não permita, Senhor, não permita que vivamos experiências de tempos em tempos, que andemos sobre as águas, mas começamos a afundar quando olharmos para o vento. Não permita, Deus, que possamos ver apenas os milagres na vida dos outros, mas que isso não acontece em nossas vidas. Nessa noite, neste lugar, nós pedimos, Espírito Santo, venha nos visitar. Ó Deus, eu te amo, eu te adoro pela Tua bondade e misericórdia. Visita-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história de um homem que conheceu a palavra de Deus em uma situação muito diferente de todos nós. Vivia-se no mato, isolado, século XVIII, lugar ermo. E apareceu um missionário lá. Esse missionário só passou pelo lugar, mas naquela noite deixou a palavra de Deus e ensinou. E aquele homem se encontrou com Jesus, mas no outro dia o missionário foi embora. E aquele homem ficou sozinho com toda aquela vontade de aprender mais, que é o que conhecemos como as nossas segundas-feiras, né? Queremos mais. E aquele homem passou-se algumas noites naquela floresta. Obrigado. Naquela floresta. E uma daquelas noites, talvez como essa semana aqui em Nova Andradina, aconteceu uma tempestade. Os raios, trovões, aquilo começou a tomar toda a floresta. E aquele homem no século XVIII pegou um papel e a caneta e escreveu um verso. Passou-se alguns anos, exatamente 35 anos. Com aquele verso guardado, ele mudou-se para a cidade. Chegou na igreja onde ele congregava na Inglaterra, entregou aquele papel para o pastor, e o pastor era músico, e o pastor musicou aquele poema. Passou-se mais 50 anos, alguém pegou aquele pedaço e musicou a segunda estrofe. E por mais 50 anos, um terceiro musicou a terceira estrofe. Eu gostaria de cantar com você esse cântico para nos ajudar amanhã, na segunda-feira, que foi feito no meio de uma tempestade. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Imagine uma tempestade. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Eu lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por mim.
estrelas murmurando o vento, e ao ver que tu plantaste em cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, E no teu filho afirma minha fé. Vamos ficar de pé, igreja? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. declare com toda a força. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu, teu povo em seu buscar, é pra lá que nós vamos. Aleluia. Jubilando a tua santa face contemplar. Então minha Alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te. Aleluia, Senhor. Leva-nos para casa, guardados no teu nome. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo nos acompanhe. Graça e paz e uma boa semana a todos em nome de Jesus.